Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura de setores de energia elétrica, saneamento, petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento estratégico que foi anunciado pela Petrobras, como eu disse, o dia mais importante do ano. Então, não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que nós vamos responder para vocês. Então, agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. Planejamento estratégico 2024-2028. O gato está vivo, por enquanto, né? Para quem não lembra, eu fiz aquela brincadeirinha lá com o gato de Schrödinger, que ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo, enquanto que a caixa não fosse aberta. Então, a caixa foi aberta e o que saiu foi ruim, mas não foi tão ruim assim. Tá? Então, assim, quem já investe mais algum tempo, o mercado tem dessas coisas. Então, vamos entender por que, no geral, o que foi reportado foi ruim, mas no final do dia tem alguns pontos importantes aqui para a gente levantar, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, em linhas gerais, achamos que o plano de investimentos anunciados pela empresa como negativo em termos fundamentais, mas nem de longe tão ruim quanto poderia ser, né? Então, o que acontece? Quem me acompanha, acompanhou os documentos passados, o podcast, viu que eu estava com um pouco estava com medo, né, de sair um plano de investimento de mais 100 bi de dólares. E de fato, o que vai sair nos jornais vai ser esse headline, né, 102 bis, etc. Só que eu acho que a empresa ela tomou isso assim de uma maneira inteligente, que foi o quê? Ela apresentou esse investimento de 102 bilhões de dólares, só que ela fez uma divisão entre esse investimento. Primeiro, 91 bilhões de dólares, que será alocado em projetos que estão em implantação, e eu chamo aqui, entre aspas, como CAPEX ativo, né, plano de investimento ativo, entre aspas. Só que existem outros 11 bilhões de projetos em avaliação, que seria uma parte do plano de investimento inativo. Né? E essa carteira seria o quê? Estaria sujeito a estudos e comprovada a sua viabilidade econômica. Então perceba que eles resolveram, ainda que parcialmente, esse problema. Tá? Então, assim, os analistas hoje eles não acordaram tendo que enfiar esse 100 bi dentro dos seus modelos, né? Porque isso com certeza ia pressionar o fluxo de caixa, ia pressionar o pagamento de dividendos e também ficaria esse questionamento: pô, para onde é que está indo esse dinheiro? Né? Então vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Então eu coloco aqui que em nossa leitura, essa medida afasta, pelo menos por enquanto, o risco de má alocação de capital, estouros de orçamento e negócios exóticos e outros pontos referentes a esse tópico. Né? Então, por exemplo, eh, teve muita polêmica aí relacionada às eólicas offshore, né, e com esse nível de preços e com esse, CAPEX, que ainda é uma tecnologia muito cara, eu duvido que hoje esse projeto pare de pé. Então, se eles dizem que uma parte desse plano de investimento está inativo, só no dia que isso aqui se provar viável, então, pô, espera aí, eu estou respirando mais aliviado, tá? Um outro ponto positivo que é muito caro, né, aos investidores de Petrobras foram os dividendos, porque dentro do plano de investimentos que foi apresentado, com aquelas premissas, etc., existem aí uma proposta de distribuição de dividendos de entre 40 e 45 bilhões de dólares, em termos regulares, e entre 5 e 10 bilhões de dólares em termos extraordinários. Então, o que a gente fez aqui? Quando a gente trabalha dentro desse range que foi apresentado, quer dizer que a empresa vai distribuir entre 41% e 57% do seu valor de mercado nos próximos 5 anos. Isso é importante, nos próximos 5 anos. Isso é um número interessante? A priori é, entendeu? Só que quando você pega, mesmo se você pega o limite superior e você pensa que ele vai ser distribuído ao longo de 5 anos, você pensa aí num rendimento médio de 11% ao ano, que é bom, mas é importante lembrar que esses 11% ao ano diz respeito a uma empresa de petróleo. Então, para esse dividendo, para essa premissa se tornar real, o petróleo ele precisa se comportar de acordo com o que o planejamento estratégico está te dizendo. Então, se por algum motivo, razão ou circunstância, o petróleo for a $60, $65, que só para lembrar, não é um número ruim, é um preço normalizado, o preço de hoje que é muito bom, esse fluxo de dividendos ele já sobe no telhado. Então o que eu quero dizer aqui? Se a gente utilizar as premissas oferecidas pelo próprio governo, as premissas superiores,
oferecidas pelo próprio governo, eu não acho que o rendimento, em dividendos seja tão interessante assim, se a sua es principalmente se a sua estratégia for muito alocada em dividendos. Porque no limite uma Taesa também paga 10% ao ano, e você não vai, correr o risco de estar dentro de um case estatal de petróleo. Tá? A mesma coisa, a Auren também pagou aí 1,50 de dividendo, ok, é extraordinário, mas o recorrente também tem um espaço grande de pagamento de dividendo, também deve entregar mais ou menos 10% de dividend yield nos próximos anos, então a depender do fluxo de investimentos, claro. Então assim, eu não compraria Petrobras por causa de dividendo, tá? Então assim, eu sugiro que você não compre, se você minha estratégia é dividendo, eu sugiro que a esse preço você não compre Petrobras, tá? Mais uma vez, estou utilizando o limite superior. Estou dizendo que a empresa vai pagar no talo tudo aquilo que ela está pensando em pagar de dividendo, tá? Esses 11% aqui que eu falei para vocês. Só que aí tiveram outras coisas negativas, né? O que foi de negativo? Primeiro foi o guidance da produção, tá? A produção esperada, ela cai ao longo da curva em relação à curva anterior. O aumento da capacidade de refino, né, que aumenta a capacidade da empresa e aumenta que, assim, ou seja, o segmento de refino ele é ruim? Não, ele é bom. Mas se você aumenta a capacidade de refino de uma empresa que não pretende seguir o PPI, né, vai ter ali uma questão discricionária na decisão de preços para os consumidores finais, pô, se ela está aumentando a capacidade de refino, no final do dia ela está aumentando a sua capacidade de subsidiar combustíveis. Então, assim, eu não acho isso interessante, tá. Hoje, nesse exato momento, se a gente tivesse seguido o PPI, a energia estaria mais barata. É só você dar uma olhada no relatório que a gente publica toda semana, né, que é o rastreador de preços dos combustíveis, tanto a gasolina quanto o diesel já deveriam estar mais baratos, no entanto, eles estão segurando o preço. Então, assim, esse jogo com o PPI, ele fica previsível, é só a gente olhar para o que está acontecendo com o preço do combustível. Como o PPI subiu no telhado, e aí? Qual vai ser a margem que a empresa vai trabalhar lá na frente? É difícil estimar isso daí. Então, investir em refinaria é algo bem complicado, né? E outra coisa, então assim, essa questão do refino, ele traz um lado positivo, que é a ideia de que ela não vai construir uma refinaria do zero. Ela vai pegar as refinarias que já existem e vai reutilizar essa capacidade, né? Vai fazer revamp, vai fazer expansões e coisas assim. Então, assim, se por um lado aumenta a capacidade de refino, por outro, esse aumento da capacidade de refino não vai acontecer via novas refinarias que, vamos ser sinceros, foram um desastre, né, no passado. Então, assim, essa produção menor, né, traz um aumento na pressão da geração de caixa livre, né, em relação às nossas estimativas exteriores. E por último, a empresa foi bem vocal no que diz respeito a aquisições, tá? Citou ali o exemplo das petroquímicas, né? Mas eles fizeram uma apresentação para jornalistas depois, que foi uma apresentação veiculada, falando que eles querem comprar refinarias. Inclusive citou o exemplo da refinaria da Bahia, que foi privatizada. Então, assim, a situação é a mesma. Assim, eu não julgo positivo. Aí eu cito aqui, né? Coloquei aqui o GIF do gatinho que eu coloquei na nossa última apresentação. Então, assim, por enquanto, esse gato aqui ele está cancelado. Ó. Botei uma setinha vermelha aqui. E enquanto que esse gatinho aqui ele está vivo, mas ele está um pouco machucado, tá? Não é a mesma coisa. Então aqui eu entro mais ou menos nos números que eu vejo com essas novas estimativas, né? Então assim, a gente está introduzindo um novo preço de R$ 35 por ação. Então a gente diz aqui que está colocando a nova curva, né, de produção, o novo fluxo de investimentos esperado de apenas 91 bilhões de dólares, tá? Eu não estou considerando os 102. Então eu só vou colocar essa diferença de 11 bi no dia que eles anunciarem alguma destinação clara para esses 11 bi restantes. E aí, aqui também a gente está colocando uma menor taxa de desconto nas nossas estimativas. Por quê? Porque eu acho que esse planejamento estratégico, apesar dele não ter sido o melhor do mundo, ele elimina o risco de cauda. Ou seja, que a empresa vai mergulhar num grande buraco desconhecido, como foi no passado, aparentemente isso não vai acontecer. Então existiu aí uma melhoria de expectativas. Tá, então a gente vê a empresa negociando a um EV/EBITDA de 2,9, que é ok, um rendimento de fluxo de caixa livre de 16%, e o dividend yield do ano que vem seria de 8%, se considerarmos que a empresa vai investir tudo o que está prometendo. Se ela não investir tudo que ela está prometendo, esse dividendo vai a 9, 10, aí é difícil saber o quanto que vai ser que ela não vai investir, tá. Então assim, não,
eu preciso colocar dentro das minhas estimativas o que a empresa está dizendo que vai fazer. Não adianta eu: "Ah não, vou pegar esse número aqui e vou cortar em 20%". Ué, por quê? Né, se no limite eu preciso ser mais conservador, como é que eu vou a apropriar 20% de investimento dos meus flu a menos de investimento dos meus fluxos e segue o baile? Não. Então assim, observe isso aqui de maneira criteriosa, porque muito possivelmente isso aqui é um piso. Corre o risco da empresa pagar mais do que isso, tá, pelo menos para o ano que vem. E aqui a gente diz que mantém a recomendação de neutro, porque, como eu comentei com vocês, eu não acho que o dividendo mesmo, considerando os números anunciados pela própria empresa, eu não acho que a esse nível de preço das ações, o dividendo vai ser um gatilho, né, eu acho que teria que ter uma realização nos preços para esse dividendo crescer, né, esse rendimento e dividendo crescer e eu pensar assim: "Putz, agora vale a pena". Então, assim, quem puder, por favor, dar uma olhada aqui nas minhas estimativas. Aí, se você puder passar aqui, você vai ver os múltiplos que a gente trabalha. Acho que essa tabela aqui é mais importante, tá? Mais interessante para vocês. Tem os dividendos esperados. Vocês vão ver que meus dividendos eles são até um pouco mais agressivos, assim, acho que bem mais agressivos do que aqueles anunciados pela Petrobras. E aqui o Free Cash Flow Yield, né, que é o fluxo de caixa livre para o acionista, menos investimentos, tá. Então, aliás, em comparação ao valor de mercado da empresa. Então, assim, eu achei ok, achei bom, mas, assim, se os números forem esses mesmo a serem entregados, eu sou muito convicto na minha tese de neutro, tá. Eu só compraria caso a ação desse uma realizada. Eu acho que nesse nível de preços, partindo do princípio que a gente está comprando uma petroleira, que por si só já é desafiador, né, por questão de preço, e uma petroleira estatal, eu prefiro comprar isso aqui mais barato. Tá, e aqui uma tabela com a sensibilidade da WOC, né, se você achar que: "Não, Vitor, ela tem que negociar no nível de taxa de desconto de uma empresa privada, então o meu preço não é 35, é 42. Ah não, ela ainda é um case muito arriscado, pô, você está sendo muito generoso com essa taxa de desconto, então o preço não vai ser de 35, vai ser de 30". Então assim, use isso aqui como se fosse um cardápio, tá, em que você escolhe, eh enfim, entendam muito mais a inteligência a pretensa inteligência do relatório, do que simplesmente ler a recomendação, né. Eu acho que o importante aqui é você entender a tese da empresa. Então isso aqui são as taxas de desconto que a gente usa para cada um dos players, e aqui existe uma tabela de sensibilidade em que a gente oscila uma série de variáveis importantes para Petrobras, né. Então assim, aqui é a curva do preço do petróleo versus o WOC, como é que ficaria o EV/EBITDA da empresa para o ano que vem, se a gente oscilar aqui o preço do Brent versus o preço do dólar, e aqui como é que ficaria o Free Cash Flow Yield, né, da empresa, se a gente oscilar aí o preço do petróleo versus o preço do dólar. Então os fatos aqui eu já falei mais ou menos para vocês, né, maior parte dos investimentos foi para o segmento de exploração e produção, o que é bom, mas, enfim, a produção ela não acompanhou esse aumento dos investimentos, né, então assim, a empresa vai estar gastando mais dinheiro para produzir um pouco menos, então assim, existe uma destruição do valor implícita nisso aqui que é muito clara, tá. Então assim, a parte boa é que ela está dedicando a maior parte dos investimentos para exploração e produção, mas também no pré-sal, tá. Então isso é bom, é positivo, esse era um dos meus pontos de preocupação. E na parte de exploração vão ser destinados 7,5 bilhões de dólares, sendo 3,1 na margem equatorial. Parece muito pouco, e de fato é, mas eu acho que isso aqui tende a ser revisto com o passar dos anos, desde que a margem equatorial deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade. Então, assim, por um primeiro momento, tá bom, tá? A gente só precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Com certeza, se isso aqui se transformar numa realidade, os investimentos tendem a crescer, e a gente viu mais ou menos o que aconteceu com o pré-sal. Esperamos que a história seja, se não parecida, mas muito melhor, tá? E aqui, como eu comentei, a produção ela caiu, tá? Ao longo da curva. Então, assim, aqui a gente fez um gráfico mostrando o pre-post, né? Então, assim, mostrando o que era esperado para o plano anterior e o que foi esperado para esse plano agora, né? Então, perceba aqui que existe uma queda na produção ao longo da curva. Então, enfim, a empresa vai investir mais para produzir um pouco menos, mas não é bom, né? Pré-sal é algo positivo também. Então, assim, a parte aqui de refino aumenta os investimentos do refino e eles pretendem aumentar o parque, né, de refino em 225 mil barris, e na produção de diesel S10 para mais de 290 mil barris.
E aqui eu já expliquei o que que aconteceu, né, acho que investir em refino sempre vai ficar um frio na barriga, porque hoje o management não pretende seguir a paridade de preços. Aqui também tem o tema das possíveis aquisições, né, porque fica a dúvida se tendo ali uma série de ativos interessantes na parte de exploração, que é o núcleo principal da empresa, como é que vai ser essas aquisições, né, em outros setores, petroquímicas, distribuição, refino, tá? Então, assim, que valor eles vão ser pagos? Lembrando que a empresa negocia a menos de 3 vezes a EBITDA, então se eles pagam muito prêmio, é complicado você gerar valor a partir disso daí, e como é que vai ser a avenida de geração de valor a partir do momento que ela entra dentro da empresa. Então, assim, eu não gostei desse aumento no refino, mas, a empresa está gerando tanto caixa que ela aguenta esse desaforo. Então aqui a gente faz uma simulação também dos dividendos, aqui em termos absolutos e aqui, no dividend yield, tá. Então, como eu comentei com vocês, a gente considera 100% do guidance de investimentos, à medida que a em se em 2024, uma vez mais, a empresa investir menos, isso aqui vai ser mais, né, isso aqui vai ser maior, porque o fluxo de caixa vai ser mais generoso e de acordo com a fórmula da empresa, ela vai ter mais espaço para pagar dividendos. Então, assim, perceba que a partir de 2027, 2028, a empresa ficaria com espaço para distribuir bastante coisa. Tá, e por último, essa carteira de avaliação é exatamente aquela carteira, focada ali em 5 bilhões para o segmento de refino e comercialização e 6 bilhões para segmento de gás, energias e baixo carbono, que muito possivelmente devem ser aí, esses negócios de solar, eólica e coisas assim, que inclusive eles fizeram uma apresentação logo depois para a mídia falando que pretendem comprar, né, muito desses ativos que estejam de pé. E esses 5 bilhões aqui, o meu receio é exatamente eles quererem comprar a usina que foi a usina não, perdão, a refinaria que foi privatizada recentemente. Então é isso. No geral, como eu já comentei, os dados divulgados não foram positivos, não se mas assim, ao mesmo tempo não foram a pior coisa do mundo, tá, então ficou muito nesse teve um certo equilíbrio. Muito do que eles falaram e que eles anteciparam, de fato se materializou aqui, né, adquirir ativos de refino, aumentar a capacidade, etcétera, mas ao mesmo tempo, assim, aquele risco de cauda de virar uma coisa, assim, muito desgraçada e detonar completamente o fluxo de caixa e os dividendos da empresa, isso não aconteceu. Então acho que aquela nuvem negra que pairava ali sobre a tese da empresa, eh, não aconteceu por enquanto, tá. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.